Gente, bom dia! Hoje é dia 9 de novembro e eu gostaria de esclarecer algumas coisas aqui que para mim por muito tempo foram obscuras. Eu que era de uma família de gente que tinha posses, como diz meu marido, é uma pessoa que tem posses, de repente começou aquela ideia na igreja, né, da teologia da libertação, isso já lá pelos anos de 1985, por aí, de que a pessoa não poderia ser rica, ela tinha que partilhar as coisas que ela tem com os outros, né? Mais ou menos numa ideia de comunismo. Se eu tenho bastante, eu não posso ter porque o pobre não tem. Então eu tenho que dividir igualmente, porque nós somos todos iguais, igualmente tudo aquilo que eu tenho. Só que eu realmente concordo com isso. Quando você é um rico, que não foi um rico que Deus te deu a riqueza. Se você é um rico que rouba, se você é um rico que enriquece ilicitamente, realmente você ser rico é uma coisa injusta. Mas se você é um rico de dons, se você é um rico que pratica trabalho, estuda, e que aquilo que você tem é fruto do teu trabalho, ainda mais se você for um rico que se preocupa com a igreja e paga o teu dízimo para ajudar a tua igreja, se você é um rico que se preocupa com o governo que cuida do pobre, não é eu que tenho que cuidar do pobre. Tem duas instituições que cuidam dos pobres, que é a igreja, um dos deveres do dízimo é que a igreja faça caridade. Ajude os pobres, dê de comer para os pobres. E o que acontece? Geralmente a igreja não tem dinheiro para fazer isso, porque ninguém paga o dízimo. Mas se todo mundo pagasse o seu dízimo, dízimo mesmo, pode ser do líquido ou do total, do bruto, do que você ganha, que meu marido paga 30% de imposto de renda, de tudo que ele ganha. Então é bastante, lá que ele ganha 100 mil por ano, 30 mil vai ser para o imposto de renda. Se o governo, ele é obrigado a pagar, porque ele recebe do INSS, o meu dinheiro do INSS já vem descontado. Então o governo precisa de dinheiro, porque ele tem as escolas, ele tem os hospitais, ele tem os postos de saúde. E as pessoas dizem o quê? Eu não vou pagar imposto porque eu não quero que as pessoas roubem. Isso já é uma mentira. Não tem como o governo roubar todo o dinheiro do imposto. Um ou outro lá vai roubar, claro que roubam. Mas, gente, pelo amor de Deus, o Brasil é enorme. Não tem como roubar todo o dinheiro do imposto. E o governo precisa de dinheiro. Seja ele da prefeitura, com os impostos da prefeitura, seja ele do estado, seja ele do governo federal. Então, se você paga os teus impostos em dia, se você paga o teu dízimo para ajudar a igreja que você frequenta, né? A igreja tem luz, água, telefone, o padre tem despesa, entendeu? Você não tem que se preocupar de ter os teus dons e enriquecer, certo? Então, a ideia do comunismo é que eu tendo bastante talento e o outro não tendo nada, nós somos iguais. E aí que Deus diferencia. Isso é coisa do ser humano, do ladrão mesmo, que quer roubar as tuas coisas, que quer deixar você igual a todo mundo. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Isso também não quer dizer que quem tem mais, o que tem menos, é melhor do que o outro. Não quer dizer. Eu aprendi num curso que eu fiz de especialização em saúde pública, né? Administração hospitalar e tudo mais, de que o rico é o que é mais pobre. Eu nunca entendia direito isso, né? Mas existe o conceito de pobreza de espírito, riqueza de espírito e pobreza material e riqueza material. Então você tem que entender esses conceitos, primeiro para você não achar ruim que você é rico, que era o meu caso. Segundo,
para você não, às vezes, querer ajudar uma pessoa pobre, porque ela é pobre, mas não é humilde. Então você tem que entender que existe pobreza e riqueza financeira e pobreza e riqueza do espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? Que tem não é pobre de espírito, que é uma pessoa sem espiritualidade. Não, que tem espírito igual a um pobre. Pobre de coração, humilde. O coração dela é pobre, igual o coração da criança. Então isso é uma pessoa humilde, ela é super humilde. E essas pessoas humildes, elas estudam mais, elas trabalham mais, elas se esforçam mais, elas ajudam mais os outros. Então por isso, geralmente a pessoa humilde, que ela é humilde de coração, ela vive bem na vida, ela reza mais, ela é mais piedosa, ela é humilde, ela partilha os bens dela com a igreja, ela paga impostos, ela não é avarenta, entende? Então, o orgulhoso de coração, o que acontece? Ele é avarento. O orgulhoso de coração, ele é avarento, porque ele tem um coração orgulhoso, ele é rico de coração. E o rico de coração, ele não quer partilhar, ele não quer pagar imposto, ele não quer pagar dízimo, ele é apegado nele mesmo, não em Deus, ele não lê a Bíblia. Então esse é o rico de coração. Então, para dizer para vocês que existe pobre de dinheiro que é rico de coração. Existe pobre de dinheiro que é pobre de coração. Como que você vai discernir? O pobre de dinheiro que é rico de coração, ele é teimoso, ele não quer saber de Deus, ele é orgulhoso, você vai dar uma coisa para ele, ele não quer. E você vai notando que ele é pobre, mas ele é orgulhoso, ele é avarento. Como que é o pobre humilde de coração? Ele é pobre realmente, mas é aquele pobre que trabalha, que luta, ele não consegue ganhar muito dinheiro, porque ele não conseguiu ter muitos talentos. Ele não é tão inteligente, às vezes ele só consegue fazer serviço básico, de manual, então esses serviços pagam menos. Mas ele tem a casinha dele, como minha sogra. Minha sogra era praticamente analfabeta, mas ela tinha a casa dela, ela tinha a aposentadoria dela. Ela era uma pobre humilde, não pobre orgulhoso. Pobre orgulhoso fica pobre e miserável, perde tudo, cheio de ódio no coração. Entendeu? E o rico? Existe o rico ganancioso que roubou. Esse é rico e rico sempre. Rico, mas o coração dele não é um coração humilde. Esse é o pobre de espírito daí. Pobre de espírito. A espiritualidade dele é zero. Mas ele tem um coração rico. O coração dele é rico. Ele é pobre de espírito. O espírito dele é pobre. O coração dele é rico, ele é orgulhoso, ele rouba, ele é avarento, ele não paga imposto. Esse é o rico. Agora, tem o humilde, que é o cara que estuda, que luta, que trabalha, que é bom, que é honesto. Esse cara que estudou, que é um médico e tal, ele ganha dinheiro, ele fica rico. Mas ele fica rico pagando dízimo, pagando imposto, ele não deve nada para ninguém. E quando Deus lá de cima vê que essa pessoa tem talentos, muitos talentos, Deus cumula ele de mais talentos, entendeu? Então assim, ó, uma semente que Deus planta na pessoa, acontece que ela recebe de uma semente, ela dá 100 frutos, porque a pessoa se esforça, ela não tem preguiça, ela reza, ela tem sabedoria, ela está sempre conversando com Deus, entendeu? E Deus vai acumulando ela de bênçãos, graças, talento, dinheiro, coisas, bens materiais, né? A palavra de Deus, em Mateus 5, vai falar assim, ó, é o sermão da montanha. É onde Jesus colocou quase toda a essência da Bíblia no sermão da montanha. Faça como um livro de cabeceira, Mateus 4, 5 e 6, os capítulos 4, 5 e 6. E no Mateus capítulo 5, que é as bem-aventuranças, Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito,
Gente, não é espírito pobre, é espírito de pobre, é humilde. Bem-aventurado aquele que tem um coração de pobre, aquele que tem um coração humilde, aquele que ele tem uma humildade, eu não tenho nem como dizer. Então, desses aí, os humildes é o reino dos céus, Jesus falou, dos humildes. Lá para frente, Jesus vai nos falar que em Mateus também, que quem tem as coisas, Deus dá mais. Ele fala da parábola dos talentos, que ele deu os talentos para cada um. Aquele que era melhorzinho, ele deu 10. Aquele que era médio, ele deu lá 5. E o cara que já era meio preguiçosão, ele deu 1 talento só. E daí o que aconteceu? Ele voltou para cobrar aquele dinheiro que ele tinha emprestado. Quando ele deu aquele 10, o cara tinha multiplicado. Ele devolveu 20 para o senhor. Ele falou, ó senhor, você me deu 10, eu vou te devolver 20. Ele era humilde de coração, ele trabalhou. Outro que ele deu 5, o cara deu 10 para ele, devolveu. E aquele que já era pobre, que Deus queria dar uma chance para ele, que deu 1 talento para ele, ele ficou com medo de Deus. Ele ficou com medo. Ele disse, Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que colhe onde não planta. Então, eu fiquei com muito medo do Senhor e enterrei o talento, de medo de trabalhar com ele, de usar o seu talento. Eu enterrei esse talento e eu vou lhe devolver 1. E Deus ficou muito bravo. Porque Deus falou, servo inútil, infiel. Deus servo inútil, infiel, custava você pelo menos pôr no banco dinheiro para dar 1,25. Não, você me devolveu enterrado. Se enterrou o talento que você tinha. E me devolveu 1 mesmo. Então, gente, essa história dos talentos, daí Deus completa essa parábola, dizendo assim, aquele que tem, eu vou dar mais. E aquele que não tem, tudo que tem vai ser tirado dele. Então tem muita gente que se queixa, eu sou pobre, não sei o quê. O que você faz? Você dá um talento para ela. Dá algum dinheiro, dá algum trabalho. Como que essa pessoa vai fazer com aquele trabalho? Vai ficar com raiva de você? Vai ficar roubando você? Então essas pessoas que têm um talento só, que poderia ser multiplicado, elas são orgulhosas. Elas têm raiva da vida, raiva delas, raiva do pai, raiva da mãe. E apesar que às vezes são estudadas, elas não conseguem ir para frente. Elas não multiplicam os talentos. Você dá um dinheiro para ela, ela vai no shopping comprar roupa, porque ela se acha muito pobre. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ganhou na raspinha, ela era bem pobre. Tinha aquela época da raspinha, e o dinheiro que eles ganharam não deu para comprar uma panificadora. Eles ficaram assim achando ruim comprar uma panificadora, porque tinha que trabalhar, e eles se sentiam muito pobres. O que eles fizeram? Foram para um hotel e moraram no hotel até acabar o dinheiro, gente. Isso aí é riqueza de coração, e miséria e pobreza, né? Então, a gente às vezes ganha uma coisa, você ganha uma herança do teu pai, se já tem teu curso superior, não gasta aquela herança em sofá, em carro, não gasta aquela herança para comer, multiplique o teu dom, multiplique, não torre o dinheiro, não vá para a Europa, para o Paraguai, comprar um monte de coisa para você usar, não se sinta uma pessoa rica, pobre, achando que o rico é só bens materiais. O rico que tem bens materiais, ele não é pegado nesses bens. Não é pegado nesses bens, de forma alguma. Não é pegado. Ele é rico, mas para ele tanto faz ser rico ou ser pobre. Ele sabe que só o pão é necessário para ele, mas Deus cumulou ele de talentos. E quanto mais a pessoa é rica, mais ela tem que administrar aquilo. Ser passada do poder dela de usar aquele dinheiro, aquele talento, ela vai ter que construir um hospital. O dono aí da faculdade da minha filha é um cara que é político. O cara ganha tanto dinheiro que tem que fazer uma faculdade. Imagina, agora ele tem que administrar a faculdade. Ele já tem faculdade, vai ter a maior rede de saúde aqui da América Latina, de São Paulo, ele vai ter.
Então a pessoa vai aplicando aquele dinheiro para fazer o bem para os outros. E aí Deus cumula mais ela, porque Deus diz, eu tiro do que não tem e dou para o que tem. O comunismo diz o quê? Eu tiro do que tem e dou para o que não tem. E o que acontece quando você faz esse tipo de coisa? Se você se junta, por exemplo, tem pena, quem tem pena se despena. Você tem pena de uma pessoa miserável, você pode ajudar ela a comprar uma marmita sem se comprometer com ela. Mas quando o governo se compromete com o pobre, ele cai junto com o pobre, porque o pobre não levanta ninguém. O que o pobre tem para te dar, para te levantar? Então, quando você dá um dinheiro para um pobre, ele gasta e torra, acabou. Quando você dá um dinheiro para um rico, ele multiplica. O rico que é humilde, né? Tem o rico que roubou. Esse é trilionário e rouba. Mas esse mesmo que rouba tem que fazer alguma coisa com o dinheiro, esse rico. Então, eu não sou contra rico. E também não sou contra pobre. O miserável, esse que não faz nada, você tem que dar, por exemplo, um hospital, uma escola para ele estudar, para ver o que ele vai ser. Geralmente não vai ser nada. Vai se curar da doença que você deu o hospital para ele se curar, mas ele vai continuar sempre igual. Então, gente, comunismo é arma do demônio. A igreja sabe disso. Isso não funciona. E você também não seja comunista, querer se juntar com o pobre. Com o pobre a gente não se junta. O meu pai tinha os órfãos na nossa casa, que eram mais humildes que nós, ele cuidava, mas eles moravam separados de nós. Você não pode se juntar com uma pessoa pobre, que você cai junto com ela. Se fica igual a ela, se suja como ela, né? E se junte com pessoas que têm talento, pessoas que vão para frente. Esses você tem que ir sempre perto dessas pessoas, que elas vão só iluminando você. E se você tem luz, chame pessoas para virem com você. Às vezes as pessoas precisam, elas não têm a luz que você tem. E se você vê outras pessoas que têm luz, não inveje, vá junto. Se junte com aquela pessoa. O besouro vem na luz, não para apagar a luz, porque ele é atraído pela luz. Se você for atraído por uma luz de uma pessoa rica, de uma pessoa talentosa, vai com ela. Não fique contendendo, sendo invejoso, coração orgulhoso. Vai com ela e vocês vão somar e vão multiplicar os dons, os talentos. O padre, todas as pessoas que se vê, que vão para frente na vida, se juntem com gente boa. Gente ruim você ajuda sem se comprometer, mas se comprometa com gente boa. Se comprometa comigo, que você vai para frente na vida. Assista meus vídeos, venha comigo. Logo vou vender alguns cursos, me ajude. Deus abençoe você. Um bom domingo. Curta esse domingo com você, com a tua família. E lembre, gente, comunismo é uma mentira, uma falácia. Comunismo, todo mundo igual, não existe. Não existe. O Lula, quando ele impôs essas ideias dele de comunismo aí no Brasil, já no primeiro mandato dele, eu comecei a observar que as minhas amigas que eram ricas triplicaram a riqueza delas com as ideias do Lula. Então, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, porque se dá cesta básica para uma pessoa que não tem Deus, que não reza, que não trabalha, que não estuda. Poxa vida, gente, vai vender bombom na rua? Monta um restaurante se você não tem estudo. Minha sogra vendia marmita para os caras, os carregadores de piano do lado da casa dela. Lava roupa, faz qualquer coisa, gente. Agora ficar parado. E o pior, você vai ajudar essas pessoas sem talento nenhum que querem enterrar, te devolver a mesma coisa. Esse você tem que tirar dele, deixar ele sem nada mesmo. Dá para os ricos, que eles vão trabalhar. Voltando, né? Aquele rico que rouba, o Deus, ele elogia o administrador infiel que roubava do patrão. Porque se você é um rico que rouba, mas que faz o bem, que com o teu dinheiro, aquela lista de Schindler, o cara, ele ajudava os judeus a ganharem dinheiro, através do dinheiro da fábrica dele. Se você é um rico que ajuda os pobres, né, ajuda as pessoas, não é o pobre, quem precisa de você. Um rico, por exemplo, um médico rico que rouba dos pacientes, cobra muito caro, mas que opera muito bem e tira a cegueira das pessoas.
porque tem talento, cobra muito pelo seu talento. Um rico que, sei lá, às vezes rouba alguma coisa, isso aí não é um problema. O problema é você não fazer nada na vida, ter preguiça, ser preguiçoso, e além de preguiçoso ainda é desonesto. Aí sim, o rico, que não tem um coração de rico, você acha que ele vai conseguir ser rico e servir os outros se ele tiver um coração orgulhoso? Ele pode ser o maior trilionário do mundo. Ele não vai ser ruim, não existe rico ruim. Eu conheço umas pessoas aqui onde eu moro que elas acham ruim ser rico. Elas acham que ser rico não vai para o céu. Gente, que ignorância. Daí não se esforçam no trabalho, assistem televisão o dia inteiro, porque rico é ruim. Você tem um monte de talento, mesmo você estando velho, mesmo você estando aposentado, vá trabalhar. Faça alguma coisa, vai ser motorista de Uber para conversar com as pessoas na rua. Não fica parado. Não fica parado, não fica nem um minuto parado. Gente, eu acordei cedo hoje, que eu acordo, dormi das 8 às 4, 5, e fui fazer pão de linhaça, que hoje é domingo, tive tempo. Fui fazer pão de linhaça, pão de cacau com farelo de aveia, coisas que, por eu sempre estar mexendo com cozinha, você já vai aprendendo a ter talento. Demora, o talento que você tem, demora às vezes para multiplicar e dar fruto, entendeu? Às vezes eu coloco um talento em você e você é meio tacanha, não é fruto daqui uma semana que se vai dar. Por isso que a nossa mente, a nossa vida, o cheiro bom que está aqui no pão, a nossa vida e a nossa mente é um terreno fértil e a semente cai ali. Por exemplo, em mim, às vezes, demorou 40 anos para eu poder evangelizar, porque eu tinha muita coisa para fazer. Então, essa semente da evangelização, que eu semeei muito, né? Ia em grupo de oração, ia em missa e tal, às vezes demora 40 anos para dar um fruto. Então, você só não pode deixar de semear. Então, o que acontece? No teu corpo, na tua mente, no teu cérebro, nós fomos feitos para receber sementes. Receba todas que você puder. Música, tudo, cozinha, tricô, tudo que você puder aprender. Aprenda até os 30 anos. Depois dos 30 anos, o cérebro sela, o cérebro fecha. E você não consegue mais plantar semente numa terra que vai frutificar. Então, o que você tem que semear, não importa se é pomar, se é soja, se é criação de gado em você, semeia até os 30 anos. Tudo que você puder semear. Dos 30 para adiante, você só vai adubar aquela terra e colher os frutos do que você plantou. As pessoas não pegam na igreja, às vezes, essas pessoas que querem se consagrar maiores do que 30 anos. Por quê? Porque se ela já não tem um talento até ali, não vai ser na igreja que ela vai desenvolver o talento. Então aprenda, gente. Querem ser alguém na vida, tem que fazer tudo até os 30. Com 30 começa o declínio, já não vai mais. Não vou dizer que você não pode aprender uma nova habilidade, tem gente que aprende a ler com 40, mas não consegue igual uma criança de 5, 6 anos. Outra coisa que eu vou te explicar, quando a gente nasce e fecha o olho de uma criança, eu sou oftalmologista, ela fica com o olho fechado. Quando você abrir os 7 anos, essa criança não vai enxergar. O cérebro não consegue mais desenvolver a visão daquela criança após os 7 anos. O que eu quero dizer com isso? Que o cérebro tem tempo certo para desenvolver habilidades. Se você deixa teu filho no celular, fechado em casa, até os 30 anos, ele vai ser um burro. Você tem que fazer teu filho fazer exercício, música, estimular ele a aprender novas línguas, o que você puder. Estimula teu filho. E aí ele vai ser uma pessoa maravilhosa. Estimula a estudar, estimula a ter paciência, estimula a rezar. De preferência antes do 7 ainda. Antes do 7. Então, tem um tempo para você semear antes do 7. Toda a parte emocional da criança vai ficar gravada para sempre antes do 7.
Se você não for uma boa mãe, um bom pai, largou teu filho, ele vai ter trauma pro resto da vida. Entendeu? Então, isso são talentos. Se Deus te dá o talento de ter um filho, até os 7 anos é fase quase que maternal. Por isso que a pessoa já vai para a escola só depois dos 7 anos. Eu não vou dizer que criança criada em creche é ruim, porque às vezes é muito melhor uma creche, que é bem organizada, tudo do que uma mãe ruim. Uma mãe ruim. Então, gente, por favor, pense em tudo que eu falei, nos talentos, na riqueza, na humildade de coração. Quando você tem Deus com você, é muito mais fácil. Tudo que eu faço, eu pergunto para Deus, Deus, como é que eu vou cortar esse limão? Deus, como é que eu vou fazer esse pão? Não é que Deus vai me falar, mas já vem na minha cabeça o que é certo, entendeu? Então é isso. Hoje de manhã eu tinha um cacau fermentado aqui, tava tempão aqui, eu resolvi fazer um pão de cacau. Deixa eu mostrar para você o pão de cacau que eu fiz. Eu inventei esse pão. Aí ele aí. Dá pra ver? Ó, tá aqui, ó. Fiz esse aqui. O que que eu fiz? Cacau fermentado, aveia fermentada. Coloquei ovo, coloquei aveia normal. Fiz um pão e fermento. E daí não coube nas forminhas, eu fiz um aqui que eu pus amêndoa junto, ó. Pão com amêndoa, farinha de amêndoa. Então, é uma delícia, é assim que a gente come. Se faz as misturas e faz as receitas. Como meu marido não pode comer pão de trigo, porque ele é diabético, eu fiz hoje de manhã esse aqui, ó. Pão de linhaça. Linhaça dourada à água só. Não tem nada aqui, ó. Ah. Pão de linhaça. Uma delícia. Então, gente, é o seguinte. Eu não tô dizendo pra você que eu sou melhor do que ninguém. Mas eu sempre me juntei com gente boa. Com a minha amiga Alice, que era a primeira da vestibular da UFPR. Eu vou na casa dela, só me encanto, porque ela é cheia de talento. Eu só me junto com gente boa, desde os meus 15, 16 anos. Então você aprende com as empregadas que eu tive maravilhosas. Cada uma me ensinou uma coisa, lavar panela quente, outra me ensina. Então você vai se juntando com pessoas boas, você vai adquirindo talentos. Meu marido, o meu primeiro marido era talentosíssimo, me ensinou muita coisa. E assim é, gente, se só se junte com gente boa. Caso você ache que eu sou boa, que eu acho que eu sou, venha comigo, você vai brilhar, a minha luz vai brilhar em você. A Bíblia diz assim, ó, todo profeta que acolhe um profeta na qualidade do profeta, recebe o galardão do profeta. Então, se você recebe uma pessoa boa, ou profeta, ou uma médica, na qualidade de médica, eu dizia para minhas empregadas, tudo que eu estou fazendo lá, se você me servir com amor aqui, você vai receber o que eu recebo de ser médica, de ser uma boa médica. Ela estava me dando tranquilidade em casa, fazendo o serviço com amor, aquilo que eu faria, ela vai receber o mesmo que eu. Não é porque... Então, o pobre, o sem talento, pelo menos se junte e faça amigos bons para ele, como aquele cara que foi administrador infiel, ser admitido nas moradas eternas pelos amigos. Sirva pessoas boas, ajude os ricos e você vai entrar nas mansões eternas através daquelas amizades. Essas pessoas pobres vão acolher o rico no céu por ele ter feito amizade, por ele ter feito o bem, por ele ter mostrado os talentos dele para outras pessoas como um professor. Execute e exercite teus talentos, seja feliz e rico e pobre de coração. Um beijo no teu coração, fica com Deus.